Amém, Jesus. Glória a Deus. Em teus braços é o meu descanso. Como um pai, né, que ama, um pai que protege. Esse é o nosso Deus. Podemos sentar em nome de Jesus? Hoje é um dia, uma noite, né, especial. Primeira vez que eu prego no Dia dos Pais. É um privilégio estar aqui na casa de Deus, na casa do nosso Pai, nesse dia tão especial. E já gostaria de parabenizar, né, a todos que estão aqui, que são pais. Deus abençoe vocês são pessoas abençoadas por Deus, né? Deus colocou como uma missão de ser pai, não é fácil, né? Mas que Deus abençoe e dê sabedoria a cada dia, mais e mais a cada um dos pais que estão aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus, né? E esses louvores tão edificantes, agora a gente estava cantando, realmente o nosso Pai, né? O nosso Deus é o nosso Pai que nos ama, que nos protege e que está aí para nos abençoar, está aí para nos trazer vida, uma vida abençoada. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é conhecido de vocês, né? Que fala sobre o caminho com Deus, né? Essa caminhada que muitos aqui têm, que eu já estou há 24, já até me perdi, anos nesse caminho, no caminho de Deus, né? E esse caminho é um caminho tão bom, não é fácil, mas é um caminho bom. E eu sei que cada um aqui tem uma história, tem uma trajetória, né? E a gente vai ver algumas coisas ao caminho, né? Quando nós vamos andando no caminho. Mas para onde estamos indo? Eu já vou ali refletindo uma frase para nós refletirmos para onde estamos indo. Não é porque estamos aqui na igreja, não é porque viemos todos os domingos, né, que nós estamos indo no caminho que devemos ir. Muitas vezes, na caminhada, a gente sai do trilho e sai do caminho, né? Quantos ficaram pelo meio do caminho? Quantos ficaram para trás? Desistiram. E glória a Deus por vocês que estão aqui, que são guerreiros, que não desistem e nem devem desistir desse caminho, amém? O Senhor tem nos falado tanto, né? A cada domingo. O Senhor nos chama para ter uma vida digna e abençoada. E esse caminho, o caminho de Deus, é uma vida digna e abençoada. É um caminho de bênção, é um caminho de vida, é um caminho de vitória. Esse é o caminho, né? Mas para onde estamos caminhando? Cada dia Deus tem nos mostrado o seu amor e o seu livramento. Como Deus tem se mostrado para nós, né? Eu tenho sentido na minha vida e sinto a cada dia o livramento de Deus, né? O amor de Deus em cada detalhe. Cada detalhe da nossa vida. Bem, obrigada. Cada dia Deus tem se mostrado esse amor. Mas para onde estamos caminhando? A gente vai ler agora uma passagem conhecida de vocês, né? A gente pode ir passando. E é um alerta, né, de Deus. Deus está sempre nos alertando, irmãos. Como Ele nos alerta, olha, cuidado, não vai por aí, cuidado. Aí tu pode, né, te machucar. Ele está sempre nos dando sinais de alerta. Sempre está nos alertando, né, as coisas, é só a gente prestar atenção. Agora a gente vai lá para Lucas 24, do 13 ao 35, que é os discípulos a caminho de Emaús. E ali a gente pode ver bem claro algumas lições e algumas coisas que eu desmarquei aqui. Lucas 24. Quantos tiveram um dia abençoado hoje? Amém, né? Que bom. Eu sei que para muitos, de repente, não foi assim um dia muito... claro, quem tem os seus pais aqui, né, com vocês, é uma bênção. Mas quando a gente não tem mais o nosso pai, ou está longe, ou por algum motivo não está, né, a gente já fica meio com as lembranças, assim.
Mas a gente tem que olhar para o nosso Pai, que é o nosso Deus que nos ama, amém? Vamos olhar para Cristo e vamos sentir o amor do nosso Pai celestial. Lucas 24, 13. Vamos ler aqui. Estou procurando ainda. 24, 13 diz assim: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver o que de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não ouviram. Continuar. Então Jesus lhe disse: Como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não perceberam que era necessário que o Cristo sofresse todas essas coisas antes de entrar na sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e os profetas, exemplificando que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximou-se de Emaús, o destino deles. Jesus fez com quem seguiria viagem, mas eles insistiram: Fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram neste momento. Disseram um ao outro: Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E nessa mesma hora levantaram-se e voltaram a Jerusalém. Ali encontraram 11 discípulos, os 11, e os outros que estavam reunidos com eles, e lhes disse: É verdade, o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Amém? Que passagem, né? As mulheres tinham falado para eles, só que eles não acreditavam, né? As mulheres chegaram e já tinham dito: Olha, aconteceu isso, ele está vivo, mas aí eles foram a caminho de Emaús. Mas o que me chama a atenção nessa passagem para nós é a caminhada, né? Eles foram até Emaús, eu acredito que era mais de 11 quilômetros, não sei se era daqui até o Laranjal, ou se não era mais. Eu não entendo muito assim da quilometragem, mas era chão, né? E eles iam até esse caminho, e no momento que eles não perceberam que Jesus estava do lado deles, né? Conversando com eles, não o reconheceram. E como muitas vezes nós estamos aí na caminhada com Cristo, e Deus está ali do nosso lado, estamos passando por uma frustração, por um problema sério, né? Ali eles estavam sem esperança praticamente, né? Os discípulos não sabiam mais o que fazer. E agora o nosso mestre, o profeta, Jesus, né? O que vinha para resgatar Israel, libertar, enfim, dar salvação ao povo.
Eles estavam passando por um problema difícil ali, totalmente sem esperança. Só que Jesus estava ali do lado deles, do lado deles. E quantas vezes nós estamos passando por problemas, por dificuldades, né? Quantas vezes vem uma surpresa, cai uma bomba na nossa cabeça, como eu digo, né? A gente nem espera, né? Ou como alguma enfermidade, algum problema familiar. Quantas vezes? Mas a gente tem que ter certeza que nesse momento Jesus está do nosso lado. Que nós possamos abrir os nossos olhos, que você possa abrir os seus olhos e saber que Jesus está do seu lado. Ele está ali, é só a gente, né? É que no meio, quando a gente está numa tribulação, quando a gente está passando, a gente não enxerga nada na nossa frente, né? A gente não enxerga nada, não atina nada, né? Acontece aquele problema, tu não sabe nem a atitude que tu vai tomar, o que tu vai fazer. Mas nós temos que, na caminhada, a gente tem que refletir, olhar para o Senhor, né? Como aqueles ali fizeram. Depois que eles viram que aquele ali era mesmo Jesus, eles voltaram a Jerusalém para confirmar, né, o que tinha acontecido. Mas como é interessante, a gente vai olhar aqui ao longo aqui da pregação, alguns exemplos, né, de homens de Deus que andaram no caminho e que muitas coisas aconteceram, assim, bem interessantes para a nossa vida, que eu tirei algumas lições. E eu acho importante a gente fixar isso na nossa vida, porque muitas vezes a gente sente vontade de desistir, a gente passa por perda, a gente passa por problemas, às vezes dá vontade de sair do caminho, né? Alguns têm essa vontade. Eu posso dizer para vocês que meus anos de caminhada com Deus, eu nunca pensei em desistir. Já fiquei triste, já fiquei abalada, mas eu disse não, eu não vou desistir, eu vou continuar, eu vou voltar para o trilho certo, porque às vezes a gente está na igreja, mas também a gente não está no trilho certo, né? A gente não diz, eu tô indo na igreja, mas não é só porque tu vai na igreja que tá tudo bem, que a tua vida tá com Deus, está bem. A gente tem que voltar para o caminho. Então Deus está sempre nos alertando e nos chamando a voltar ao caminho. O Senhor está caminhando do nosso lado. Então, para que reclamar, né? Para que murmurar, né? Para que ficar muitas vezes paralisado, né? Quantos paralisam no meio do caminho? Muitos paralisam, ficam paralisados. Continue, levante a cabeça, continue caminhando. Deus está do seu lado. Você pode reconhecer a Deus? Você pode ouvir a voz de Deus falando contigo? Amém? Glória a Deus. Se você não consegue ouvir a voz de Deus, se você não consegue, né, peça para o Senhor. Nesse momento aqui, né, que o Senhor está aqui conosco, é o momento da palavra, é o momento que a gente pode meditar com Deus, é o momento que a gente pode se libertar, a palavra liberta, que a gente possa prestar atenção. Deus está falando conosco, em nome de Jesus. Abre os nossos ouvidos. Então, um exemplo que eu também lembro, vocês conhecem, histórias bem conhecidas eu trouxe, de Moisés, né? Olha Moisés, um homem chamado por Deus, olha o que aconteceu na caminhada, né? Ele foi levantado por Deus para salvar um povo escravo, levou o povo, Deus abriu o mar, para o povo passar, olha que trajetória, né? Quanta coisa maravilhosa aconteceu naquele caminho, quantos milagres sobrenaturais aconteceram. E eles passaram ali na terra, abriu o mar, e eles passaram. E o inimigo, né? E o faraó vinha, e quando chegou perto, o mar fechou. Tremendo aquilo ali. E o povo viu tudo aquilo ali. O povo viu aquela coisa cinematográfica, né? Espetacular. E continuaram no caminho. Deus falando. Deus falava numa sarça. Imaginem que loucura. Deus falava com Moisés. Só ele ouvia, né? Deus falava. Deus mandava pão, caía do céu o maná para alimentar o seu povo. Olha como Deus é amor. Olha como Deus cuida dos seus filhos, como Ele é um pai amoroso. E o povo reclamava. E o povo, né? Alguns não enxergavam essas maravilhas. Quantas vezes nós não enxergamos, mas como Deus é tão bom e eu estou passando por isso. Como Deus é tão bom e eu estou sentindo isso. Olha o que me aconteceu. Deus é bom. E Ele está do teu lado. E Ele é um Deus que te abençoa. É um Deus que abre o caminho para te passar, né? É isso que Ele faz.
Você sabe para onde está indo? Às vezes nós estamos no caminho de Deus, mas não sabemos para onde estamos indo. Né? Você tem uma coroa. Nós temos uma missão, nós estamos indo. Na nossa caminhada, a gente tem que saber certo para onde estamos indo. Aonde queremos chegar. Quando tu vai fazer uma caminhada, quando eu vou fazer a caminhada, né, aqui na volta, eu digo, não, hoje eu vou caminhar 6 quilômetros, vou caminhar 5 quilômetros, vou fazer a volta toda por aqui, vou até lá a ponta, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que eu quero fazer com aquele caminho. Então, que você tenha bem claro para onde você está indo, aonde você quer chegar. Nós queremos, né, a gente sabe que para nós, o que tem para nós é uma eternidade aí pela frente. Mas aqui nós escolhemos o caminho para onde nós vamos depois daqui. E nunca foi tão aí, ó, com a pandemia, né? A gente nunca viu tantas coisas acontecendo, nos mostrando que a gente tem que estar no caminho de Deus. Então, tem um salmo que eu acho lindo, que é o Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Mas é uma entrega, irmãos, não é uma entrega assim de entregar em mãos. É como que alguém entrega, às vezes a gente manda alguém entregar uma coisa para uma pessoa, né? A gente fica meio preocupado, eu gostaria de entregar em mãos, porque eu sei que a pessoa certa vai receber aquilo ali, né? A gente gosta de entregar em mãos, ou ver que realmente aquilo chegou no destino certo, né? Vai saber para onde vai. Então, quando a gente se entrega o teu caminho, é realmente entregar em mãos a Deus, é entregar o teu coração, é realmente estar, né, entregue a Deus, entrega, não fica mais carregando esse fardo, entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele fará, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos ama, o Senhor é um Pai amoroso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, a gente vai ver 4 lições que eu aprendo no caminho. Algumas delas, assim, que eu coloquei. O eu sou e a eternidade. O eu sou e a eternidade, né? Nós somos filhos de Deus, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, esse Deus, né? O eu sou, né? E temos essa eternidade pela frente. Como precisamos ter essa noção, né? A gente não tem essa noção da grandeza que é, né, esse nosso Deus. E essa eternidade começa aqui, irmãos. É aqui que ela começa. Como é que nós estamos caminhando? Como é que nós estamos sentindo isso, né? Na eternidade, antes de nós existir. Imaginem, o Senhor tem um plano com a nossa vida antes de nós existir. Antes de nós estar aqui, Ele já planejou o caminho para nós. Ele já tinha um plano traçado. Nós nem pensávamos em estar aqui e Ele já sabia, né? Ele diz, entrega o teu caminho, Senhor. Até quando eu vou querer resolver os meus problemas sozinhos, né? Quando nós não dependemos de Deus, irmãos, não temos não deixamos que o eu sou, né, o Todo-Poderoso realmente esteja assim, governando a nossa vida. Nós, como temos as nossas lutas, os nossos problemas, às vezes nós temos vontade de resolver tudo na nossa carne, né? É mais fácil lá explodir, resolver, eu vou lá, eu faço sozinho, eu aconteço. E isso a gente não deve fazer, irmãos. Mesmo que dê vontade, a gente tem que respirar fundo, orar ao Senhor, porque se eu for fazer as coisas da minha vontade, aí vai ficar complicado. Complica. Complica. Quantas vezes a gente tem vontade de ir lá e resolver nós mesmos as nossas questões? Aí nós vamos para a oração, vamos para a palavra, vamos à luz da palavra, voltamos ao caminho, porque é muito fácil a gente se desviar do caminho. Muito fácil. Aconteceu um problema comigo, eu estou com problema. Mas tu não sabe o que aconteceu lá na minha casa. Tu não sabe o problema que eu estou vivendo. A vontade que eu tenho de ir lá e eu mesma resolver. Não é assim. Nós temos que voltar para o caminho, perguntar para Deus como é que eu resolvo esse problema. É hora de eu agir? Senhor, eu entrego em tuas mãos. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes o que vai acontecer. Eu entrego a Ti, Senhor, essa situação. Eu entrego a Ti, Senhor, tudo que eu estou passando. E o outro exemplo que eu trouxe, irmãos, também é o exemplo de Paulo, né? Da conversão dele. Olha o que aconteceu, a maravilha que aconteceu na conversão de Paulo.
Paulo estava a caminho de Damasco. E naquele caminho ali, quanta coisa também espetacular aconteceu. Eu não sei se na sua vida tem acontecido coisas espetaculares. Acredito que sim. Claro, não como assim como essas que eu estou citando aqui, mas alguma coisa acontece. E tudo que nos acontece é para o bem. Como a gente, sabe, né? Tudo aquilo que acontece é para o nosso bem. Lá no fundo é para o nosso bem. Talvez essa situação aí é uma conversão que realmente tu precisa, é uma cura que tu precisa, né? Temos que perguntar para Deus o que tu queres, Senhor, com essa situação. E Saulo, Saulo de Tarso, olha só, e é interessante que foi ali que Deus fez a cura. Na verdade, a conversão de Paulo naquele caminho, primeiro ele teve que cair do cavalo, Umas versões falam cair do cavalo, essa aqui não fala cair do cavalo, mas às vezes a gente tem que cair do cavalo. Quantas vezes a gente cai do cavalo, que nem Saulo ali, vai ali, cai do cavalo para que a gente consiga enxergar. Quantas vezes nós vamos ter que cair do cavalo? Eu não quero cair do cavalo, eu quero já enxergar logo, eu quero já aprender logo com essa situação. Saulo de Tarso foi ali, caiu do cavalo, o Senhor tinha um plano com a vida dele, ele ia ser chamado para pregar aos gentios, e aos pagãos. Então, aquela revolução, um homem que era perseguidor, terrorista dos cristãos, virou a ser um seguidor de Deus. Mas precisou acontecer tudo aquilo no caminho. Olha a cura que aconteceu, eu acredito que ali houve uma cura, na vida de Paulo, e ele se transformou em um grande pregador. Eu acho linda essa história. Então é na hora do sol quente, eu vou ter que ir na hora do sol quente, é na hora da guerra, é quando a água acaba, é quando a comida acaba. É aí que Deus opera, É a hora que a hora que as coisas estão mais difíceis mesmo. Talvez, você diga assim, mas agora está tudo bem. Realmente, quando vem uma tempestade, a tendência é ela acalmar. A gente já tem aprendido isso, na caminhada. A tendência é acalmar. A gente ora para que acalme aquilo ali, Que acalme aquela tempestade, que abaixe a poeira, Então, a tendência é essa. Que bom que a gente saiba que estamos no meio da tempestade, como aquela tempestade dos discípulos. Eles estavam ali, Pedro estava ali, e o barco começou a balançar, ali estava. Mas ele reconheceu a voz. Pedro viu depois, Deus caminhou sobre as águas, primeiro eles acharam que era um fantasma. Primeiro a gente acha assim, é o terror isso que está me acontecendo, Meu Deus, o que é isso? Mas aí depois eles viram que era o mestre que estava ali. Então é assim na nossa vida, irmãos. Toda a nossa caminhada vai ser assim. Não tem como, mas é uma caminhada abençoada. Quando nós entregamos a nossa vida, o nosso caminho para o Senhor, A eternidade, o eu sou, aquele que já conhece a tua vida, antes de tu imaginar, Antes de tu existir, ele já conhecia o teu caminho. Amém? Vamos para a segunda lição. Ouça a voz de Deus. Mais uma vez, como a gente tem que parar e ouvir a voz de Deus. Muitas vezes as preocupações, as lutas do caminho, nos tiram, nos tapam os nossos ouvidos. Não deixe que essa preocupação terrena abafe a voz de Deus. Nesse momento, Deus está falando contigo. Tu queres ouvir a voz de Deus? Semana retrasada, acho que foi, a gente teve um problema sério, E no meio daquele problema, eu disse, Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero me aquietar o meu coração e quero te ouvir, porque não estava fácil a coisa, estava bem difícil, E eu respirei fundo, e disse, Senhor, fala comigo, porque está complicado. E graças a Deus, irmãos, o Senhor falou comigo, eu ouvi a sua voz, E Ele falou ao meu coração. E aí Ele me deu um versículo, que está lá em Romanos, capítulo 8. Foi esse versículo que eu li, quando eu estava bem precisando escutar a voz de Deus. E Romanos 8:19, a gente pode ler? E esse versículo falou muito comigo. Romanos 8:19. Poxa. Romanos.
8, 19 ao 25. Oh, Jesus, ora teu nome, Senhor. A glória futura. Vocês conhecem também. Pois toda a criação, vou começar do 18. Considero que o sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme, como dores de parto, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura. Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela, mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e com confiança. Amém? Esse versículo me abençoou muito. Quando eu li ele, eu até chorei, irmãos. O Espírito Santo falou bastante comigo, né? Então, a gente sofre, né? A gente que está aqui, a gente sofre. Mas o que tem, né? O que nos aguarda, o que nos espera, a glória do que virá. E a natureza também sofre. A gente vê às vezes os bichinhos morrendo aí queimado. A gente vê aí como é que está a natureza, né? Tudo sofre, tudo anseia, porque é a glória que virá, né? Deus vem buscar a sua igreja. Deus está aí às portas para nos buscar. Então, nós temos que ter o nosso coração totalmente entregue a Ele. É entregue na esperança de que os seus filhos da criação da glória seja liberta da decadência que escraviza. Por isso, nós vemos tantas coisas que nos impactam aqui nessa terra. Às vezes, tu olha uma situação, uma coisa, mas como isso, né? Às vezes, são coisas tão inúteis que a gente diz assim, mas isso aí é tão inútil. Às vezes, a gente se preocupa com coisa tão inútil aqui, irmãos. Tem tanta coisa mais profunda, tem tanta coisa mais séria para a gente, né, entregar a nossa vida, ou para a gente gastar o nosso tempo, e às vezes a gente não faz isso. Deus falou muito comigo essa palavra. Essa passagem aqui é tremenda, ela é mais profunda do que a gente imagina, essa palavra aqui, né? Porque toda a criação sofre. Pois sabemos que até agora toda a criação geme, como em dores de parto. E é verdade, né? Nós estamos aí vendo tantas coisas acontecendo, e tantas coisas nos acontecem, mas nós temos que continuar firmes no caminho, firmes com Deus. Você que está aqui nessa noite, se volte para o caminho, fique no centro da vontade de Deus, né? Não desista, permaneça firme. Eu sei que está difícil, eu sei que não está fácil, mas permaneça firme em nome de Jesus. Amém? A terceira lição. O caminho é a cura. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a cura. Ele é o caminho e a verdade. E como Ele tem se revelado a nós, né? Nós temos tido aqui nessa igreja tantas revelações, tanta palavra, tanto estudo. Ele é a cura. E nós estamos nesse caminho. Eu quero me curar logo. Eu sei que tem pessoas que já estão nesse processo, muitos querem, muitos não querem. Muitos não querem, infelizmente. Temos todas as ferramentas para nos curar. Temos tudo. Temos Jesus, que temos visto aqui, né? Esse amor de Deus, o Deus
que tem tudo, temos tudo para nos curar e não queremos. Aí eu trago o exemplo de um personagem bíblico bem conhecido, que é Jonas. Olhamos para a vida de Jonas e percebemos ali, né, um profeta de Deus, mas olha o que Jonas, né, aprontou no caminho. Caminho para Nínive. Eu não sei, eu comecei a ver o perfil de Jonas, comecei a me identificar com algumas coisas. Não sei se vocês vão se identificar. Jonas teve que caminhar até Nínive, e ali a gente vê um perfil um perfil egoísta, preconceituoso, ignorou os desejos de Deus. O relacionamento de Jonas com Deus era até cômico, né? Deveria de ser bipolar. Às vezes estava bem, às vezes estava mal, às vezes queria morrer, às vezes não queria. Eu digo, olha que interessante esse perfil de Jonas para estudar, né? Como ele agia, né? A história de Jonas todos conhecem, foi aquele que ficou na barriga do peixe 3 dias, né? Então, olha só o caminho. Primeiro, ele queria fugir de Deus. Ele, quando foi chamado, ele já... Às vezes nós fazemos isso, né? Deus está nos chamando, Deus está te chamando e tu vai lá e te esconde. Ele já fugiu, né? Começou por aí. E aí Deus mandou uma tempestade, ele foi para um barco, então tem toda aquela história que vocês conhecem. Naquele barco ali, os que estavam com ele lá sabiam que alguma coisa estava errada ali, e ele dormia, né? Diz que ele dormia lá no porão lá do barco, e a tempestade acontecendo, e os que estavam junto com ele disseram assim, aí Jonas, o que está acontecendo aqui? Eles estavam achando que era o Deus dele que estava, né, fazendo aquilo ali. Ele disse, não, me joga na água. Então, aí ele jogou na água, e o peixe engoliu, enfim. Depois, eu acredito que naqueles 3 dias, dentro daquele peixe, ele teve uma cura. Sim, tu imagina 3 dias sem comer, isolado dentro de um peixe, é uma situação, né? É um caminho bem para refletir, para deixar Deus curar e para obedecer o chamado. Às vezes nós estamos aí se escondendo, às vezes nós estamos aí não querendo, né? Deus está te chamando para algo, para fazer um trabalho, para servir a Ele, eu vou lá e digo, não, isso não é para mim, não, vou me esconder aqui. Mas quando tem o propósito, Deus já sabe de tudo, né? Ele vai lá e, como ele fez com Jonas. Aí Jonas ficou aqueles 3 dias, aí ele foi lá, pregou na cidade que ele tinha que pregar, e deu certo. Funcionou, ele pregou, Deus não ia mais destruir aquela cidade, Deus teve misericórdia daquele povo. Olha que Deus bom, olha como Deus é bom. Teve misericórdia, Deus foi lá, né? Mandou ele, aconteceu. Só que ele ficou brabo, ele ficou irado depois. Entrou em crise de novo. Olha como ele é, né? Jonas entrou em crise. Então, às vezes, quando está tudo errado, a gente fica bravo com Deus ou não quer. E quando dá certo, também fica. Jonas era assim. Eu não sei se alguém se identifica com ele, bem bipolar, né? Deu certo, funcionou. Aquele povo não ia ser mais destruído, ele não tinha que estar feliz. Tu vai lá, tu pregou, pô, a pregação que todo mundo se converteu, o povo todo, né, se voltou para Deus. Ah, que bênção. Mas ele ficou irado porque deu certo, porque Deus tinha tido misericórdia com o povo. Preconceito. Algo aconteceu ali com Jonas. E Deus é tão bom que depois ele foi por um deserto, e aí Deus foi lá e chamava ele, Jonas, por que tu está bravo? Por que está acontecendo? Olha como Deus é bom. Aí ele disse que nasceu, né, criou um arbusto para fazer sombra para ele, que estava muito sol. E depois aquele arbusto morreu. E lá Jonas ficou bravo de novo. Então, olha como Deus tem paciência, como Deus é um pai de amor, um pai paciente, um pai que está sempre nos falando, um pai que vive falando conosco a cada domingo. Deus nos chama, nos puxa a orelha, nos fala. O que está acontecendo contigo? Faz o que tem que fazer. O que está acontecendo contigo? Volta para o caminho. Fica firme, não desiste. Né? A gente fica lá corcoviando. Jonas ficou ali todo... Eu achei bem interessante essa história. Então, o caminho é o processo da cura. O Senhor quer curar, irmão. O Senhor quer curar a igreja, o Senhor quer nos curar. Nós temos que abrir nosso coração. Temos tudo para ser curado. Talvez essa noite Deus esteja falando contigo. Tu precisa de uma cura, pede ajuda.
Pede ajuda para o teu discipulador. Aproveita o discipulado. Ore a Deus. Esse Deus que fez tanta coisa maravilhosa no caminho e faz. E Ele tem feito na minha vida. Por isso eu não largo da mão dele de jeito nenhum. Eu olho para Cristo, eu olho e sigo em frente. Digo, Senhor, tem algo aqui que tu quer me ensinar, tem algo que eu preciso mudar, que eu não estou enxergando, né? O ponto cego, como a Giovana pregou muito bem no domingo passado, né? Os pontos cegos da minha vida. Senhor, eu quero te obedecer. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a quarta lição. O amor e o perdão, que é o caminho da cruz. O caminho da cruz. Ainda no domingo passado a gente fez Santa Ceia, né? Como a gente tem que caminhar olhando para essa cruz, irmãos. Não podemos tirar os olhos da cruz. Como é que está a tua adoração? Como é que está o teu caminho para a cruz? Esses dias eu vi uma postagem, acho que não foi daqui, não sei que cidade foi aquela, um versículo bíblico. A pessoa colocou um versículo bíblico e depois botou assim, eu sou leonina embaixo. E era de leonina. Eu digo, mas como tem crente, né? Porque estava o versículo e dizia que era leonina. Eu digo, não. A gente tem que cuidar isso aí, irmãos. O cristão não acredita em horóscopo. Por favor, horóscopo não. E estava lá, acho que era no Instagram que eu vi. Mas é uma coisa que às vezes a gente está totalmente fora do caminho, né? Horóscopo, a gente acredita na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Deus já tem um plano para a tua vida. Deus já sabe, né? Deus, é só tu seguir, obedecer a sua vontade, conhecer esse plano, tem que conhecer esse Deus, né? E caminhar com Ele, caminhar. O alvo é Cristo, caminhar com Cristo. Não precisa lá ler horóscopo. O cristão não lê horóscopo, irmãos. Caminhamos para a cruz. Quando eu caminho para a cruz, quando eu olho para a cruz, quando para a cruz eu vou, né? O que eu encontro, irmãos? Eu encontro amor, eu encontro paz, eu encontro libertação, né? O Senhor nos tirou do caminho das trevas e nos trouxe para a sua luz. Amém? Glória a Deus. Não, o pecado não nos domina mais, nós temos que olhar para a cruz. Sempre, quando eu olho para a cruz, quando eu caminho, por isso que todos os meses nós temos que fazer a Santa Ceia para nós nos voltarmos para o caminho, porque o Senhor vem, então nós temos que estar sempre olhando para a cruz. Ela é um reflexo para nós, às vezes nós não queremos olhar para a cruz, porque ela é um reflexo para nós, ela nos mostra quem nós somos pecadores, a gente vacila, né? Aí quando eu vou para a cruz, eu tenho que pedir perdão, tenho que me ajoelhar ali, tenho que dizer, olha o que eu estou pensando, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou dizendo. A cruz, ela nos confronta, né? Eu tenho que chegar ali, eu tenho que falar o que eu estou sentindo. E devo falar o que eu estou sentindo para Deus. Às vezes a gente fala para todo mundo, né? Fala para todo mundo que encontra aí os problemas, o que está acontecendo, mas para Deus não fala. Se tu falar para Ele, e se tu for até o encontro dEle e falar, Ele vai te responder. É só tu prestar atenção. Então a cruz nos confronta. E quando eu caminho e não olho para a cruz, aí é perigoso. É perigoso porque eu posso estar aí, né, muitas vezes caindo nas tentações e muitas vezes envergonhando o caminho. Né? Envergonhando, porque nós precisamos ter esse temor e esse amor a Deus. Ele nos ama tanto, irmãos. É um pai de amor, é um pai de misericórdia. Olha a misericórdia que ele teve ali, né, com Jonas, né, com aquele povo. E ele dizia, Jonas, tu está aí brabo, enquanto mais de 120 mil pessoas, né, estavam em jogo ali naquele momento. Então eu digo para vocês, muitas pessoas estão em jogo nessa hora. Porque Deus quer te usar para falar a palavra de Deus. Olha quantas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Isso está em jogo. Isso é nossa missão. Nós temos que levar isso a sério. Parece brincadeira. E Deus vai te colocar numa situação. Deus vai te colocar com uma pessoa que tu tens que falar de Jesus. Essa semana Ele me colocou nessa situação. Eu fui no local, num almoço que teve para fora. E numa determinada
situação, todo mundo sabe que eu sou cristã, me perguntaram o que o meu Deus faria e acharia daquilo ali. Foi um prato cheio para mim, era o que eu esperava. E eu comecei a falar, e eles ficaram tudo assim, eu falei, né? Às vezes a gente não fala, mas a gente tem que aproveitar. Então, naquela situação tinha mais de 120 mil pessoas ali que poderiam ser destruídas e ir para o inferno. E aí Jonas, né? Nós temos que saber que quando nós caminhamos para a cruz, nós encontramos tudo que nós precisamos. Paz, amor, libertação, né? Tudo que é suficiente para a nossa alma. Rios de água viva, né? Aqueles rios que Jesus fala. Tudo está na cruz. E é isso que ele tem para nós. E no Salmo 84:10 diz assim: mais vale um dia no centro da vontade de Deus, do teu querer, do que 1000 em qualquer outro lugar. Amém? Mais vale um dia no centro da vontade de Deus. E eu te pergunto, tu estás no centro da vontade de Deus? Se não estás, volta para o caminho. Mais vale um dia do que 1000 em qualquer outro lugar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, eis-nos aqui, Senhor, teu povo, tua igreja, Senhor. Eu já tenho 24 anos no teu caminho, Senhor. Aqui cada um tem a sua trajetória, Pai. Nós olhamos para a cruz, Senhor. Muitos estão cansados no caminho, talvez cansados, mas o Senhor faz um arbusto para nós. O Senhor faz um abrigo, uma sombra para nós descansarmos. Ele é um Deus de amor, Ele faz isso por nós. Talvez alguns aqui estejam desviados do caminho, mas querem voltar. Não têm forças, mas querem voltar. Talvez alguém que está me ouvindo agora está afastado da igreja, está totalmente fora dos caminhos de Deus. Esse é o momento. Volta para o caminho do Senhor. Volta para Jesus. Jesus está te chamando, assim como Ele chamou os seus servos, assim como Ele curou os seus servos no caminho. É no caminho que a cura acontece, é no caminho que o milagre acontece. Abra sua vida para Cristo e deixa o Senhor Jesus ser o centro da tua vontade. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, como precisamos de Ti, Senhor. Queremos entregar, Senhor, em mãos o nosso coração nessa noite. Ó Senhor, Tu tens falado, Senhor, aos Teus servos. Tens falado, Senhor, à Tua igreja, Senhor. Nós entregamos o nosso coração nessa noite a Ti, Senhor. E declaramos a dependência de Ti. A dependência desse Pai de amor. Desse Pai que só tem o melhor para nós. E que quer nos levantar nessa noite para continuar a caminhada. Tu que está aí paralisado, tu que paralisou no caminho, o Senhor te diz nessa noite: levanta-te e anda. Eu estou do teu lado. Abre os teus olhos e os teus ouvidos para enxergar as maravilhas que têm à tua volta. Ó Deus, nós te louvamos nessa noite, Senhor, te engrandecemos o teu nome, Pai, e declaramos a nossa dependência de Ti. Queremos acertar o nosso caminho. Acerta o teu caminho nessa noite. E temos certeza que o Senhor fará. O Senhor realizará os desejos do teu coração. Mas que o teu coração seja dentro da vontade de Deus, Ele vai realizar. Se não for da vontade de Deus, Ele não vai realizar. Tu foi chamado por Deus antes de tu existir. No ventre, tu já foi escolhido. Cada um de nós aqui tem uma história e já foi escolhido. E o Senhor está aqui para nos curar, o Senhor está aqui para nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento especial que estamos aqui sendo curados. Eu creio que nesse momento Deus está curando muitos aqui, ou pelo menos está abrindo os olhos e os ouvidos, para poder tomar decisões, para poder seguir adiante, para resolver algumas questões.
Ó Senhor, precisamos de Ti, Senhor, que esta semana mesmo, Pai, nós possamos tomar decisões, nós possamos resolver os nossos problemas, Pai, dentro da Tua vontade, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um. E que esse Pai de amor possa estar sempre aí, né? Nos falando, nos abençoando nesse dia tão especial. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus.